Meus queridos alunos, minhas queridas alunas, prova chegando, o momento de fazer nossa revisão de véspera. Tudo que a gente conversou ao longo das nossas aulas, eu espero que tu tenha revisado muito bem revisado. Agora nós vamos conversar um pouquinho mais sobre alguns tópicos que eu aposto que podem estar na tua prova. É claro que tudo que eu vou falar aqui, eu estou considerando que tu assistiu todas as aulas e também que tu fez as tuas revisões. Então, é só pra gente dar mais uma olhadinha, mas pode ficar tranquilo que o hoje, eu quero que tu fique com essa sensação, tá? O dia de hoje, ele é muito mais importante para o teu psicológico, para que tu possa estar num momento de tranquilidade para chegar na tua prova, que tu possa sanar eventuais dúvidas, do que efetivamente para pegar algum conteúdo, para te dar alguma fórmula mágica para colocar na prova, tá? Então eu tô aqui para acalmar o teu coraçãozinho, para te dar um material, para tu dar uma olhada, para tu dar uma lida, para te ajudar a enfrentar essa prova amanhã. Mas não te esquece que tudo que tu construiu ao longo dos últimos meses é o que vai fazer realmente toda a diferença na tua prova, ok? Então, muita tranquilidade, vamos juntos construir aí um dia, né, de mais tranquilidade, de mais paz, de bom humor, para que amanhã tu chegue na prova. E o que eu quero amanhã? Eu quero que tu coloque na prova todo o teu conhecimento e que esse conhecimento seja suficiente para ter um desempenho incrível para ficar nas primeiras posições, beleza? Então, bora começar? A gente vai conversar agora sobre as legislações administrativas. Eu fiz algumas tabelas comparativas, coisas um pouco diferentes do que eu trouxe em aula, exatamente para a gente trazer assim umas novidadezinhas, ok? Novidadezinhas não, porque tu já estudou tudo que eu vou falar, tá? Alguns detalhezinhos que eu acho que podem te ajudar, ok? Vamos lá então? Ó. Opa, que eu aqui. Revisão de véspera, aqui a nossa legislação administrativa. E a gente já vai começar conversando sobre quem preside o quê. As atribuições costumam ser muito cobradas em prova, porque afinal são muitos órgãos, são muitas pessoas, muitos cargos importantes. Tem a presidência, tem as 3 vice-presidências com atribuições distintas, tem ainda lá corregedor, tem órgão especial, tem conselho da magistratura, cada um tem atribuição diversa. Então, quem é que preside o quê? Lembra que nas nossas aulas a gente falou que o vice-presidente, ó, se ferra, que ele faz um monte de coisa, um tanto de coisa. Então, eu trouxe aqui para vocês anotadinho as atribuições do vice-presidente, de todos, na verdade, né? Pra gente dar uma olhadinha. Então, vem aqui comigo. Ó, em relação ao presidente, o presidente do tribunal, ele vai presidir as sessões do pleno, as sessões do órgão especial, as sessões do conselho da magistratura e vai exercer direção superior da administração do poder judiciário. Então, ele também é responsável ali pela parte administrativa, tá bom? Aí vamos pro primeiro vice. Coitado do primeiro vice, que faz tudo. Então, ele vai presidir as turmas cíveis, tá? Serão presididas, então, pelo primeiro vice ou mais antigo. E o primeiro vice vai proferir o voto apenas para desempate quando o cômputo do voto for passível de formação de maioria absoluta. Então, uma situação bem específica ali. Depois, a gente tem ele no grupo civil de direito público. E aí, lá no artigo 16, no parágrafo único do artigo 16, a gente tem a paradinha da técnica de julgamento, tá? Aqui embaixo eu trouxe, ó. As sessões dos grupos cíveis serão realizadas com quórum mínimo de 5 julgadores, incluindo o presidente. E o parágrafo único fala da técnica de julgamento. Ocorrendo empate, suspende-se o julgamento, que prosseguirá com a tomada dos votos dos desembargadores ausentes a essa sessão, que não estejam afastados a qualquer título por período superior a 61 dias. Persistindo o empate, o julgamento será ultimado sob a presidência, com voto de desempate do primeiro vice-presidente ou do terceiro. Quando que vai ser o primeiro e quando vai ser o terceiro? O primeiro vai ser no grupo civil de direito público e o terceiro no grupo civil de direito privado, ok? Então, por isso que a gente tem aqui essa atribuição do primeiro vice para desempatar, tá? Ali na técnica de julgamento da seção civil de direito público. Falou primeiro vice, tu lembra de direito público.
Depois a gente tem também ele como presidente da Câmara de Função Delegada dos Tribunais Superiores, tá? Então, a composição é os três vice-presidentes, mas presidida pelo primeiro. Ele também preside a Comissão de Promoções de Magistrados e o NUPEMEC, Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos. Beleza. Segundo vice-presidente, o que o segundo vice-presidente vai presidir? Comissão de concurso para cargos da judicatura, comissão de organização judiciária, regimento, assuntos administrativos e legislativos, comissão de segurança. Então, segundo vice falou comissão, tu já pensa, muita chance de ser o segundo vice. Por quê? Comissão de concurso, comissão de organização judiciária, assuntos administrativos e legislativos, comissão de segurança, tá? Então, a gente tem aí o vice-presidente, o segundo vice-presidente, presidindo 3 comissões diferentes. E ainda o Conselho de Recursos Administrativos, que é o CORAD. Por fim, a gente tem ali o terceiro vice presidindo os grupos de seção civil de direito privado, e ele vai proferir aquele voto de desempate na mesma situação do primeiro vice-presidente para as sessões de direito privado. Então, é o voto de desempate ali na técnica de julgamento, ok? E ainda ele vai presidir a Comissão de Biblioteca, Jurisprudência e Apoio à Pesquisa, tá bom? Beleza, então vimos aí quem preside o quê? Decora bem decoradinho esse quadrinho aqui, porque esse quadrinho aqui tem tudo para estar na tua prova, tá? Depois, vamos falar de apreciar. Quem aprecia o quê? Quem vai apreciar, por exemplo, os expedientes relativos aos servidores do Poder Judiciário, inclusive os relativos a remoções, permutas e transferências. Presidente do TJ. Apreciar pedidos de aposentadoria e exonerações de juízes. Presidência também. Agora, olha só. Relatórios de juízes e diretores e pretores. Corregedor. Por que eu trouxe essa? Porque quando a gente fala em corregedor, a gente já pensa em sanção, a gente pensa em investigação, sindicância, essas coisas assim. E aqui é uma atribuição que não tá tão clara assim, que é do corregedor. Muitas das atribuições do corregedor, a gente vê corregedoria, a gente vê sanções, essas coisas assim. Aí fica fácil. Agora nessa aqui não. Então, apreciar os relatórios dos juízes de direito e pretores. E depois a gente tem o Conselho da Magistratura. Apreciar, após o parecer da respectiva comissão do tribunal, as propostas relativas ao planejamento da organização judiciária, serviços administrativos, serviços forenses de primeira instância, política de pessoal e respectiva remuneração e sistema de custas. Além disso, ele vai apreciar as indicações de juízes corregedores. Olha só, não é o corregedor que vai apreciar a indicação de juízes corregedores. Ele vai fazer a indicação, tá? Depois a gente vai ver isso. Ele vai fazer a indicação e quem vai apreciar? O Conselho da Magistratura. Vai apreciar também os pedidos de remoção ou permuta dos juízes, tá? Pedido de aposentadoria e exoneração, presidente do TJ. Pedido de remoção ou permuta, Conselho da Magistratura, tá? Sendo que a presidência do TJ, ela vai apreciar os expedientes relativos aos servidores do Poder Judiciário, relativos à remoção, mas quem vai apreciar o pedido, então tem todo o expediente, mas quem vai apreciar esse pedido não é só o presidente não decide isso sozinho, é o Conselho da Magistratura, ok? E ainda o pedido de concessão de licença para afastamento de magistrado, não é servidor. Magistrado para fins de aperfeiçoamento profissional nos casos de afastamento por 1 semana ou período superior. Depois a gente passa a expedir. E cortou aqui meu PDF cortou, ficou no meio, não tem problema. Expedir. A presidência do TJ vai expedir ordens de pagamento, ordem avocatória do feito, ordens que não dependam de acórdão ou não forem privativa de competência de outros desembargadores. Olha só, a presidência do TJ expede atos de provimento e vacância dos cargos da magistratura e dos servidores de primeiro e segundo grau. Então, esse item aqui de expedir os provimentos é muito importante. Ele expede todos, expedir os atos de provimento e vacância de cargos da magistratura de todo mundo é o presidente do TJ que vai expedir. E ainda ele vai expedir atos administrativos relativos à
magistrados temporários e servidores da justiça em exercício ou inativo, bem como os relativos ao quadro do pessoal auxiliar da vara do juizado da infância e da juventude da capital. Segundo vice, olha uma atribuição bem específica do segundo vice. Expedir, nos limites da delegação do presidente do Tribunal de Justiça, atos administrativos relativos a juízes temporários, servidores da Justiça de primeiro grau em exercício ou inativos. É essa atribuição aqui, ó, sendo delegada para o segundo vice. E ainda, o corregedor vai expedir normas referentes aos estágios dos juízes de direito. Super específico também. Dá para imaginar que é o corregedor? Dá, mas é importante que a gente tenha atenção com o fato de que estágio dos juízes de direito, tá? Não é estágio de todos os servidores. Aí a gente tem aqui o determinar. Deixa eu aparecer aqui no cantinho para tu conseguir ler também. Determinar, então. O corregedor vai determinar anualmente a realização de correições gerais em, no mínimo, metade das comarcas do interior do estado. É fácil lembrar que quem vai determinar correição é o corregedor, mas é interessante, nesse inciso, a gente pensar que é em, no mínimo, metade das comarcas do interior. Então, a gente tem uma porcentagem aí que é interessante de lembrar, tá? Ainda, determinar a realização de sindicância ou processo administrativo, beleza? Dá para imaginar que é o corregedor, certo? Decidindo os que forem de sua competência e determinando as medidas necessárias ao cumprimento da decisão. Esse determinar aqui é fácil de lembrar que é o corregedor porque tem tudo a ver com correição, processo administrativo. Depois, a gente tem o Conselho da Magistratura, que vai determinar correições extraordinárias, gerais ou parciais. Isso aqui é importante. Por quê? Se tu for pensar, tá lá no meio da prova. Determinar correções extraordinárias, gerais ou parciais. É a atribuição do corregedor. Olha só, pra tu te jogar. Não te joga. Correições extraordinárias ou gerais ou parciais são atribuição do Conselho da Magistratura e não do corregedor, tá? Ainda, B, a abertura do processo e aplicação de sanção disciplinar contra servidores de primeiro grau nos casos de condutas sujeitas às penas de demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade e demissão a bem de serviço público. Então, de novo, sanção, aplicação de pena disciplinar, não sendo do corregedor, tem que tomar atenção. Então, nesses casos aqui, é o Conselho da Magistratura que vai fazer. E quando for o caso, não seja empossada a pessoa legalmente nomeada para o cargo ou função na justiça. Então, ele vai determinar que aquela pessoa não seja empossada legalmente para o cargo ou função de justiça. Tá bom? Então, bastante atenção, principalmente no A e no B, que falam ali de correição e sanção disciplinar não sendo do corregedor, porque a tendência que a gente tem é de pensar que nesses casos vão ser da corregedoria, ok? Depois, ó, as planilhas que eu fiz aqui, essas planilhas aqui é pra tu ler de novo amanhã de manhã, ou hoje de noite, é pra dar mais uma lidinha pra lembrar desses quadros comparativos, tá? Vamos lá. Organizar. O corregedor vai organizar os serviços internos da corregedoria, inclusive discriminação de atribuições. Fácil, né? Serviços internos da corregedoria, corregedor. Ok. Agora, organizar a tabela de substituição dos juízes de direito é algo super administrativo, né? Não dá para imaginar que seria o corregedor. Então, atenção aqui, que o corregedor organiza a tabela de substituição dos juízes de direito, ok? Daria para imaginar que seria o presidente do TJ isso, né? Bem fácil de confundir. Então, ó, tabela de substituição dos juízes de direito, quem organiza? Quem? Corregedor. O que mais? Presidente do TJ vai organizar a tabela dos dias em que não haverá expediente forense, anualmente a lista de antiguidade dos magistrados por ordem decrescente na entrância e na carreira, a escala de férias anuais dos juízes e pretores, ouvido o corregedor-geral, e lista tríplice para nomeação de juiz de paz e suplentes. Então, atribuições bem administrativas mesmo, dá para imaginar que seria o presidente do TJ, tá? Mas atenção ali para o anualmente e para o decrescente,
tá? Então, anualmente, a lista de antiguidade de magistrados por ordem decrescente e também para a lista tríplice, que para nomeação de juiz de paz é lista tríplice, ok? Bom, quero saber, sei que tu não vai poder me responder, né, mas avançamos um pouquinho aqui, conversamos um pouquinho e eu queria que tu desse uma respirada, porque eu sei que a ansiedade pega nesse dia, eu sei que amanhã é uma data importante pra ti, tá? E que tu vai buscar a realização de um sonho. E eu queria te dizer como eu estava me sentindo no dia anterior à prova que eu passei e fui nomeada. Porque eu acho que isso também é importante, tu entender que isso que tu tá sentindo hoje é normal, é assim mesmo, tu vai te sentir assim, não tem problema. O que eu quero dizer com isso? No dia anterior à minha prova de oficial de justiça, tá? Do TRT de Santa Catarina, eu estava me sentindo a pessoa mais burra do mundo. Eu estava num apartamento junto com a minha amiga Bárbara e a minha amiga Júlia. Para vocês terem noção de quem são essas pessoas, a Júlia tirou primeiro lugar no TRT do Amazonas e a Bárbara tirou quarto lugar no TRT do Rio de Janeiro. Detalhe, ela fez a prova no mesmo dia, tanto para analista judiciário quanto para oficial de justiça. No mesmo dia, fez uma de manhã e a outra de tarde. E ela ficou em quarto lugar, tanto para analista judiciário quanto para oficial de justiça. Então, pensa o nível dessa mulher. Pois é, estávamos as três, antes da prova do TRT de Santa Catarina, reunidas no apartamento para conversar. A gente foi de manhã, se eu não me engano, no pré-prova, só para dar uma relaxada, assim, né? E estávamos lá no apartamento conversando. Ao contrário, a gente foi de tarde no pré-prova. De manhã estávamos conversando. Aí estávamos ali conversando, tomando uma da outra, fazendo umas perguntas uma pra outra, né? Gente, essas duas, elas sabiam responder tudo. Tudo que eu perguntasse, elas respondiam. Tudo que elas perguntassem, uma perguntasse pra outra, sabia. Ou se a Júlia perguntasse, a Bárbara sabia. Se a Bárbara perguntasse, a Júlia sabia. E eu ficava assim, me sentindo a pessoa mais idiota do mundo, porque eu não lembrava de nada. Então, se você está te sentindo assim, se a sensação que tu estás hoje, antes de fazer essa prova, é, meu Deus, não estou pronta. Eu acho que nunca vou estar pronta. Eu não sei de nada, eu não lembro de nada. Eu estudei horrores, eu estudei muito, eu não lembro de nada, meu Deus do céu, eu tô aqui no pré-prova, a Raquel tá falando, eu não lembro nada que a Raquel tá falando, eu já olhei pra prova do outro professor, não lembrar de nada que ele falou, meu Deus, eu vou me ferrar nessa prova. Era assim que eu estava me sentindo. Chegou no outro dia, fui fazer a prova e fiquei na objetiva em quarto lugar, e daí depois na discursiva fui pra 16º e fui nomeada. Então, eu só queria te lembrar que tu não sabe qual é a prova da tua vida até que tu faça a prova da tua vida. E pode ser que amanhã seja a prova da tua vida. E tu não vai saber. E tu vai chegar na prova da tua vida achando que tu não tá pronto, achando que tu não tá pronta. E tá tudo certo. E tu vai fazer a prova achando que tu não tá pronto, que tu não tá pronto. Só que tu vai estar pronta, muito antes de tu perceber que tu tá. Porque tu passa antes de estar pronta, entendeu? Então, se tá complicado aí o sentimento, se o sentimento é de incapacidade, o meu era, tá? De insegurança, o meu também era. De não sei nada, o meu também era, tá? Então, a partir de agora, a gente vai continuar a nossa conversa aqui, mas vamos leve, tá? Tô falando aqui pra dar uma relembrada, pra que tu use essas tabelas pra dar uma olhadinha antes da prova ou na noite anterior, tá? Mas é leve, sem estresse. Porque se tu tá sentindo que tu não tá preparado, que tu não tá preparada, se tu tá sentindo que tu não lembra de nada, tá tudo certo, é assim mesmo. Quem passa se sente assim mesmo. É desse jeito. Vai dar certo, tá bom? Vamos continuar? Então tá, beleza, vamos lá, vamos continuar. Onde estávamos? Aqui, ó. Decidir. Vamos falar de decidir, então. Olha só. Primeiro vice também, cheio de atribuições. Lembra que ele é cheio de atribuições? Aqui no decidir também. Olha só. Então, o primeiro vice, ele vai decidir sobre a admissibilidade dos recursos extraordinários especiais em matéria de direito o quê? Direito o quê? De primeiro vice, direito
Primeiro vice é direito público. Primeiro vice é direito público. Segundo vice é direito criminal. Aqui, ó, matéria de direito público, matéria de direito criminal. Segundo vice, criminal. Terceiro vice, direito privado. Então, grava isso na tua cabeça. Primeiro vice, público. Segundo vice, criminal. Terceiro vice, privado. Não confunde. O que mais? Ó, essas três são iguais, ó. B, as medidas de urgência referentes a processos dos grupos na impossibilidade de seus integrantes. Mesma regra para os três. Quais grupos, Raquel? No primeiro vice, grupos de direito público. No segundo vice, grupos de direito criminal. No terceiro vice, grupos de direito privado, tá? Mais um, decidir sobre os incidentes suscitados nos feitos da seção do direito público para o primeiro vice, criminal para o segundo vice e privado para o terceiro vice. Depois a gente tem aqui o corregedor. O corregedor vai decidir sobre os serviços de plantão nos fóruns e a atribuição dos respectivos juízes. Olha só, presta atenção. Corregedor decide sobre os serviços de plantão. Quem que decide sobre o serviço de plantão? O corregedor. O corregedor decide sobre o serviço de plantão. Quem é que decide sobre o serviço de plantão? O corregedor decide sobre os serviços de plantão. E o Conselho da Magistratura? Bom, o Conselho da Magistratura vai decidir coisas muito importantes. Então, pega a visão aqui. O Conselho da Magistratura decide sobre especialização de varas privativas em razão do valor da causa, do tipo do procedimento ou da matéria. Então, ó, especialização de varas privativas. Conselho da Magistratura não pode... Mas pensa, gente, varas privativas é algo que precisa ser analisado como um todo na necessidade daquele local. Não dá para uma pessoa decidir isso. Tem que ser uma decisão de um conselho. Mas não precisa também ser lá o pleno, por exemplo. Não precisa todos os desembargadores tá ciente disso. Então vai para o Conselho da Magistratura. Sobre a modificação, em caso de manifesta necessidade, dos serviços forenses, da ordem de prioridade nos provimento por promoção de varas em trânsito inicial e intermediário. Ainda, ó, esse é importante. Prorrogação, observado o limite legal máximo dos prazos de validade de concurso. Quem decide sobre prorrogação? Quem decide sobre prorrogação de concurso? Conselho da Magistratura. Quem decide sobre prorrogação de concurso? Conselho da Magistratura, tá? Então, quando a senhora que vai fazer essa prova amanhã foi lá, fez a prova, teve um bom desempenho, tá? Teve um bom desempenho. Não foi extraordinário, mas foi bom. Expectativa de nomeação. Ó, tem expectativa. A gente sabe que, infelizmente, a realidade é de uma situação orçamentária não muito maravilhosa, né? Então, aí passou um ano, tá quase chegando no seu nome ali, ó. Passou um segundo ano, crise, pouca grana. E aí, tá terminando o segundo ano de vigência do concurso. E aí, vai prorrogar? Aí tu vai lá, bate na porta do conselho e fala, mulher do céu, vocês me prorroguem esse concurso que eu preciso ser nomeada? Eu não tenho culpa dessa crise aí que tá rolando, eu quero ser nomeada, vamos prorrogar essa bagaça aí. Foi lá, falou com o conselho que tem que prorrogar. Quem decide sobre a prorrogação, então, é ali o conselho, tá? Decidir sobre o limite máximo dos prazos de validade de concurso para o provimento dos cargos e serviços auxiliares da Justiça de primeiro e segundo graus. E ainda vai decidir sobre os pedidos de juízes para residirem fora da comarca. Ok? Vamos lá. Elaborar. Não temos muitas informações aqui no elaborar, mas é importante que nós temos aqui a questão da proposta orçamentária. Bati muito nisso durante as aulas. Então, a presidência do tribunal vai elaborar anualmente, com a colaboração dos vice-presidentes e do corregedor, a proposta orçamentária do Poder Judiciário e as leis financeiras especiais, atendendo no que dispuser nesse regimento, atendido o que dispuser esse regimento. Então, olha aqui embaixo.
a proposta orçamentária. Quem elabora? O presidente. Quem delibera? O órgão especial. Então, ó, tudo para poder trocar isso aqui. Falou proposta orçamentária, tu vai lembrar de presidente e órgão especial. Falou proposta orçamentária, tu vai lembrar de presidente e órgão especial. Beleza, presidente e órgão especial. Presidente elabora, órgão especial delibera. Até porque não faria sentido o presidente deliberar. Ele vai botar um espelho na frente dele e vai deliberar com ele mesmo. Não. Tem que ser um órgão, né, com mais de uma pessoa para deliberar. Então, o presidente elabora e o órgão especial delibera. O que mais? O corregedor vai elaborar o regimento interno da corregedoria. Fácil, porque tá escrito corregedoria. Primeira coisa que tu vai pensar, corregedor. A gente decora o que precisa decorar. A gente decora o que diz corregedoria e não é o corregedor. Porque se disser corregedoria e for o corregedor, tu não precisa lembrar. Vai estar escrito corregedoria, tu vai, tá, corregedor. É a primeira coisa que tu pensa, certo? Depois, elaborar o programa das matérias para os concursos destinados ao provimento. Olha só. Volta comigo. Volta aqui. Volta aqui. Volta. O conselho. Peraí. Ó, o conselho da magistratura vai decidir sobre a prorrogação, observado o limite legal máximo dos prazos de validade dos concursos. O corregedor vai elaborar o programa de matérias para os concursos destinados ao provimento. Então, ó, corregedor elabora o programa de matérias. Já o conselho vai decidir sobre a prorrogação do concurso. Fechou? Beleza. Conselho da magistratura ainda vai elaborar o seu regimento interno e o regimento de correições. Ó, aqui tem que prestar atenção. É diferente. Regimento interno da corregedoria e regimento de correições. Eu quero que tu fique bem ligado aqui, porque regimento de correições, para botar isso aqui para te confundir na prova, o regimento de correições é feito pelo conselho. O regimento interno da corregedoria é feito pelo corregedor, tá? Elaborado pelo corregedor. Ok? E claro que o regimento interno da corregedoria vai ser ali aprovado pelo Conselho da Magistratura. Depois a gente vem no órgão especial, que vai elaborar a lista sextupla para preenchimento de vaga destinada a advogados, a ser enviada ao presidente da República para integrar o TRE, ok? Beleza. Aí, mais uma coisa sobre as atribuições. Agora nós vamos entrar mais detalhadamente em atribuições. E aí eu quero que tu preste atenção no seguinte. O único serzinho que tem opinar entre as atribuições é o corregedor, tá? Então, assim, apareceu opinar ou dar opinião sobre, né? Opinar, tu já vai pensar em corregedor na hora, tá? Ainda, supervisão do plantão jurisdicional é o primeiro vice, tá? Receber notícias de irregularidade na distribuição, primeiro vice. Lembra que o primeiro vice faz muita coisa? Então eu quis trazer mais alguns detalhes aqui do primeiro vice para ti, tá? Agora, decidir sobre os serviços de plantão nos foros e atribuições dos respectivos juízes é o corregedor. Então, ó, decidir sobre o serviço de plantão nos foros e atribuições dos juízes, corregedor. Mas supervisão do plantão jurisdicional, primeiro vice-presidente, ok? Faz essa relação aí para não confundir. E por fim, receber notícias de irregularidades na distribuição. Primeiro vice-presidente também. Primeiro vice-presidente cuida lá da distribuição, ok? Certo. Já avançamos bastante, estamos conversando aqui há meia hora. Tudo bem, tá tudo certo. Não fica nervoso, não fica nervosa. Agora a gente vai conversar sobre as atribuições dos oficiais de justiça no COG, no CNJ e no novo CPC. Então, no COG, ele vai realizar pessoalmente citações e demais diligências ordenadas pelo juiz. A gente sabe que atualmente nós temos a previsão, né, do juízo digital e intimações, citações, enfim, dentro ali
utilizando ali o WhatsApp, por exemplo, mas no COD ainda está dizendo pessoalmente. Então, atenção para isso. Não tá errado se estiver dizendo pessoalmente, tá, gente? Aí do CNJ, mesma coisa, fazer pessoalmente citações, prisões, penhoras, arrestos. Mas aí ele diz ali, ó, sempre que possível na presença de 2 testemunhas. Que? 2 testemunhas, gente? Que realidade é essa? Aonde vai ter? Não vai ter 2 testemunhas. Depois, o NCPC, ó, fazer pessoalmente citações, prisões, tarará, 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 sempre que possível na presença de 2 testemunhas. Beleza. Então, aqui tá parecidinho. Depois, lavrar certidões e autos das diligências que efetuarem, bem como afixar e desafixar editais. Aí, no CNJ a gente tem lavrar certidões de autos e diligências que efetuarem. Não fala em fixar ou afixar ou desafixar editais, tá vendo? Ó, não fala. NCPC, executar as ordens do juiz a que estiver subordinado. Então, no NCPC, o certificar já está junto com o primeiro inciso ali, ó. Certificando o mandado ocorrido em menção de lugar, dia e hora, ok? Aí no CNJ também, mas eles quiseram ressaltar no segundo ainda. Terceiro, cumprir as determinações do juiz, beleza. CNJ executar as ordens do juiz. Ou no NCPC executar as ordens do juiz. Beleza, tranquilo. Inciso 4. Apregoar os bens que devam ser arrematados, assinando os respectivos autos. Aí vamos aqui no CNJ. Auxiliar o juiz, efetivar a avaliação, certificar, exercer, cotar, receber, entregar, cumprir. Não tem. Tá vendo que não tem? Apregoar os bens. Mas no COD tem, tá? Que mais? 5. Cumprir as demais atribuições previstas em lei ou no regulamento. Então, no nosso código são pouquíssimas atribuições. Agora, no CNJ já aparece mais coisa. Olha só, ele é mais parecido com o CPC. Auxiliar o juiz na manutenção da ordem. Tem também no CPC aqui, ó, embaixo, ó, auxiliar o juiz na manutenção da ordem. Efetuar avaliações. Tem também aqui, efetuar avaliações quando for o caso. Um minuto. Depois, efetuar avaliações quando for o caso. Certificar, aqui ó, o 6. Certificar em mandado proposta de autocomposição quando apresentado por qualquer das partes, na ocasião de realização do ato de comunicação do que lhe couber. Importantíssima, porque essa incumbência veio com o advento do novo CPC, tá? Então, cadê? Aqui, ó. Tá bom? Ainda, as atribuições do NCPC já terminaram, mas a gente tem mais atribuições aqui no CNJ. Então, vem comigo, olha só. Cotar os valores dos atos praticados em despesa de condução. Receber diariamente os mandados que lhes forem destinados. Então, em tese, o oficial de justiça teria que ir diariamente lá na vara. Não vamos, né? Não vamos diariamente na vara, não. Regra, não. 10. Entregar o mandado em cartório ou na central de mandados após o cumprimento, né? E os que são eletrônicos via sistema. Eu tenho quase certeza que no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul já tá tudo eletrônico. É muito raro ter alguma coisa de cumprimento físico, né? Na Justiça do Trabalho é muito difícil. Até hoje eu cumpri um mandado físico na Justiça do Trabalho. Eu imagino que na Justiça do Rio Grande do Sul também já esteja bem avançada aí a digitalização, né, e a parte eletrônica. Por fim, ali, cumprir as demais atribuições. Outra coisa, o CPC traz ali ainda no parágrafo único, ó, certificada a proposta de autocomposição prevista nesse, ó, o juiz ordenará a intimação da parte contrária para manifestar-se no prazo de 5 dias, sem prejuízo do andamento regular do processo. Beleza. E aí depois a gente tem as atribuições do oficial de justiça da infância e juventude, e uma delas é substituir, né, ó, eu acho que o principal que a gente tem que saber, como não é a prova de oficial da infância e da juventude,
é interessante a gente saber desse parágrafo único dessa atribuição aqui, ó. Os oficiais de justiça da infância e da juventude, em seus eventuais impedimentos por motivos de férias, licenças, serão substituídos por outros da infância e da juventude. Na ausência, será substituído por um oficial de justiça. Ainda, considerando esse parágrafo único aqui, tu tem que te lembrar que a realidade do nosso estado é de uma demanda imensa por oficiais de justiça, né? Porque o quadro está muito defasado, inclusive nas atribuições de oficial de justiça da infância e da juventude. Então, muito provavelmente, depois que tu passar na tua prova que tu vai fazer agora de oficial de justiça, for nomeado para oficial de justiça, abençoa, eu ouvi amém? Eu ouvi amém? Amém. Tá abençoado? Eu ouvi amém. Tu provavelmente vai fazer essas atribuições do oficial de justiça da infância e da juventude, tá? Então, quais são elas? Proceder a todas as investigações relativas à criança e adolescente, seus pais, tutores, encarregados. Oficial de justiça da infância e da juventude é bem diferentinho, tá? Recolher ou conduzir, quando ordenados pelo juiz, as crianças, adolescentes abandonados ou autores de atos infracionais. Vigiar crianças e adolescentes. Não tem filho da cidade? Pois é, mas vai ter que fazer. Fiscalizar as condições de trabalho dos adolescentes e investigar denúncias de maus tratos. E fiscalizar as condições de locais clandestinos por esses adolescentes frequentados ou que estejam homiciados, fugidos da justiça, homiciados. E, por fim, cumprir privativa e exclusivamente os mandados, tá? Fazer pregões e exercer todas as atribuições definidas em lei. Ok. Agora, tu respira fundo, que a gente vai entrar aqui num ponto. Eu fiz essa tabela aqui, não é pra te assustar, tá? É pra te ajudar. Eu selecionei dentre as atribuições, são muitas atribuições, tá? Não tem como decorar todas, não tem. Não tem como decorar todas as atribuições. Mas eu trouxe algumas aqui que pode ser que te confundam, então vamos lá. O que tu vai decorar? Eu já falei 35 vezes aqui. Primeiro vice, direito público. Segundo vice, direito criminal. Terceiro vice, direito privado. Primeiro vice, direito público. Segundo vice, direito criminal. Terceiro vice, direito privado. Corregedor, sanções e correções. Tranquilo. Aí, o que a gente vai ter aqui, ó? O primeiro vice vai integrar o Conselho da Magistratura. O segundo vice vai integrar o Conselho da Magistratura. O terceiro vice não, Raquel. Vai também, mas é que tá mais pra baixo. Tá aqui, ó. Vai também integrar o Conselho da Magistratura. Então, os três integram o Conselho da Magistratura. Olha aqui, nós já temos uma resposta a uma possível pergunta. Qual é a composição do Conselho da Magistratura? Já chegaremos lá. O que mais? O primeiro vice também integra a NUPEMEC, supervisiona a distribuição, já falamos isso, né, que ele supervisiona a distribuição, julga a renúncia e deserção dos recursos, presidir a comissão de promoção dos magistrados, olha aí, mais uma comissão, então presta atenção. Lembra que eu falei que a gente tem que ter atenção em relação ao segundo vice, que ele vai presidir algumas comissões? Então, a comissão de promoção de magistrados é presidida pelo primeiro vice. Comissão de promoção de magistrados é pelo primeiro vice, tá? Ele vai ainda relatar conflitos de competência e suspeição, presidir a NUPEMEC, ou NUPEMEC, né, Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos, e coordenar a NUGEP, Núcleo de Gerenciamento de Precedentes. Coordenar, não presidir, coordenar, tá? Falando de NUGEP, o segundo vice integra a comissão gestora da NUGEP. Não é presidir, é integrar. Então, primeiro vice, coordenar. Segundo vice, integrar a comissão gestora da NUGEP. Terceiro vice também vai integrar a comissão gestora da NUGEP. Tá aqui, ó. Tá? Já falamos sobre isso, que o terceiro vice vai presidir a biblioteca, na comissão de biblioteca, e integrar o Conselho da Magistratura. Ainda, terceiro vice, ó, homologar a desistência requerida antes da distribuição do feito e após a entrada deste nas secretarias que dirigir. Segundo vice, já falamos ali da presidência das comissões, né? Comissão de concurso, comissão de organização judiciária, regimento e assuntos administrativos legislativos,
Comissão de Segurança e Conselho de Recursos Administrativos, o CORAD. Agora, corregedor. Lembra que a gente já falou que ele vai elaborar o regimento interno da corregedoria? Eu tava olhando aqui se não tava cortando. Não tá cortando. Então, ele vai elaborar o regimento interno da corregedoria. Ok. Mas, além disso, ele vai indicar ao presidente os juízes de direito de entrância final para os cargos de juízes corregedores. São quantos juízes corregedores? 17. 17. E eu já tinha falado pra ti, né, que o único que tem opinar entre os itens é o corregedor. Então, falou opinar, corregedor. Ele vai opinar sobre remoção, permuta, férias, licenças. Vai opinar sobre desanexação ou aglutinação dos ofícios. E opinar sobre pedidos de remoção, permuta, transferência. Ok? Servidores e de juiz. Opinar sobre remoção, permuta, férias e licença de juízes e pretores. Opinar sobre remoção, permuta e transferência e readaptação de serviço de primeiro grau. Servidores de primeiro grau. Ele ainda, já falamos isso aqui, elaborar programas de matéria de concurso. Raquel, tu já falou, tá repetindo, tô repetindo, porque eu repetir que faço tu gravar. Me deixa. Programa das matérias de concursos, organizar a tabela de substituição do juiz de direito. Falou substituição, parece coisa do presidente, mas não é. Corregedor, tabela de substituição, já falamos também, né? E decidir sobre serviços de plantão nos foros e atribuições do juiz. Supervisão do plantão é o primeiro vice. Decisão é o corregedor, ok? Beleza. Aí, meus bens. Aqui é que a cobra fuma. Tá. Não surta, por favor. Assim, eu selecionei dentro das atribuições da presidência, do conselho e do órgão especial, tá? Algumas coisinhas pra falar pra ti. Não espero que tu decore tudo isso, mas para que a gente tenha um panorama geral da situação, ok? Então, o presidente preside ali as sessões do pleno, do órgão especial e do conselho. Já vimos mais um que faz parte do conselho, tá? Convocar as sessões extraordinárias, designar pretores. O presidente, ouvido o conselho da magistratura, vai designar pretores. O presidente ainda vai conceder férias e licenças aos desembargadores, juízes de direito e pretores. Olha só. O presidente não vai ficar se preocupando com férias de oficial de justiça, com férias de servidor. Não. É só do desembargadores, juízes e pretores, ok? Então, ele não pensa em férias do resto. Vênia para casamento. Olha que coisa mais específica. Vênia para casamento. Ajuda de custo. Prorrogação de prazos para os juízes assumirem. Parece função da corregedoria, mas não é. Prorrogação de prazo para os juízes assumirem seus cargos em casos de remoção, nomeação ou promoção. Então, essa prorrogação de prazo parece da corregedoria, mas não é. Licença aos funcionários da secretaria, quando superiores a 30 dias, porque até 30 dias é pelo próprio chefe imediato. E ainda ele vai organizar anualmente a lista de antiguidade, já falamos disso. Lista de antiguidade por ordem decrescente. Então, a lista de antiguidade é anualmente por ordem decrescente. E a lista tríplice para nomeação do juiz de paz e suplentes. Olha só. Agora, um daqueles casos que a gente precisa tomar muita atenção. Atribuição do presidente de impor pena de suspensão e multas e penas disciplinares, tá? Não é o corregedor. Impor a pena de suspensão, multas e penas disciplinares, tá? Ainda ele vai dar posse aos desembargadores e juízes. Como eu disse, ele não se envolve ali, né, com meros servidores. Meros servidores não se envolvem. Ele vai dar posse aos desembargadores e vai, assim, nomear
nomear os servidores do Poder Judiciário. Tá, beleza. Então, vou abrir uma exceção e vou dar posse também para os do segundo grau, tá? Mas só os do segundo grau. Vai elaborar anualmente, com colaboração dos vice-presidentes e corregedor, a proposta orçamentária. Já vimos isso. Quem elabora a proposta orçamentária é o presidente. E vai propor ao órgão especial a abertura de concurso para ingresso da judicatura. Olha como tem tópico de concurso. Então, a abertura do concurso é pelo presidente. Reestruturação dos serviços auxiliares. E ainda a criação e extinção dos órgãos de assessoramento da presidência. Por fim, ali ele vai votar no órgão especial em matéria administrativa e questões de constitucionalidade. Olha só que importante, ele só vota no órgão especial em matéria administrativa e questões de constitucionalidade, e tendo voto de desempate nos outros julgamentos. Então, quando que o presidente vota no órgão especial? Matéria administrativa, questão de inconstitucionalidade, sendo que ele vai ter ali um voto de desempate nos outros julgamentos. Despacha petições dos recursos interpostos de decisão do Conselho da Magistratura para o órgão especial, tá? E julgar recursos de decisão que incluir o jurado na lista geral ou excluir. Específico, né? O jurado ali. E, por fim, requisitar a intervenção dos municípios. Por que eu marquei o requisitar a intervenção dos municípios? Porque, olha aqui, ó. Solicitar a intervenção do Estado é o órgão especial, nós já vamos ver. E requisitar a intervenção dos municípios é presidente. É bem importante que a gente faça esse tipo de comparação entre atribuições pra gente não confundir, porque tem tudo, né, pra a banca querer confundir. E, de novo, lembrando ali, né, que o opinar só aparece nas atribuições do corregedor. Depois vem aqui, ó, Conselho da Magistratura. Elaborar seu regimento interno, tudo certo. Submete a discussão para aprovação no órgão especial. E elaborar o regimento de correições, já falamos disso, né? Então, quem elabora o regimento de correições? Conselho da Magistratura. Aprovar o regimento interno da Corregedoria Geral de Justiça. Então, ó, elabora o regimento de correições e aprova o regimento interno da Corregedoria Geral de Justiça. Julgar recursos, lê aí direitinho, tá? Propor ao órgão especial vitaliciamento ou não vitaliciamento de magistrado. Autorizar cedência de servidores. Então, Conselho da Magistratura, assim, ó, tem tudo para eles tentarem confundir as atribuições do Conselho da Magistratura com o órgão especial, tá? Então, presta bastante atenção aqui. Eu sei que tu já tá cansado, a gente já tá quase 1 hora conversando aqui, mas eu preciso que tu preste atenção em mim. Por quê? Tem tudo para tentarem te confundir com atribuições de Conselho da Magistratura e atribuição do órgão especial. Então, olha só. Propor ao órgão especial o vitaliciamento ou não vitaliciamento do magistrado. Autorizar. Então, tu entende? Olha só. Ele vai propor ao órgão especial. O órgão especial é maior, é mais gente, tá? Já vamos falar da composição do Conselho da Magistratura. E autorizar cedência de servidores, instalação de centros de serviços judiciários de solução de conflitos e exercer outras atribuições. Por fim, órgão especial, quórum de iniciação mínimo de 17. Mas tem lá um quórum específico de 20 para algumas atribuições. Já vamos falar sobre isso, sabemos disso. Beleza? Então, o órgão especial vai deliberar sobre proposta orçamentária do Poder Judiciário. Vai eleger 2 desembargadores, 2 juízes de direito e elaborar a lista sextupla para o preenchimento da vaga destinado aos advogados a serem enviados ao Presidente da República para integrarem o Tribunal Regional Eleitoral, observados o mesmo processo para os respectivos substitutos. TRE é lista sextupla, tá? TRE é lista sextupla. Os membros do Conselho da Magistratura e respectivos suplentes. Então, elege também os membros do Conselho da Magistratura, porque tem membro eleito no Conselho da Magistratura? Tem membro eleito, já vamos falar deles. E vai também eleger os desembargadores que integrarão as comissões e, em lista tríplice, os juízes, advogados ou membros do Ministério Público por preenchimento das vagas no próprio tribunal. Então, é sextupla para o TRE e tríplice para o próprio tribunal. Solicitar intervenção do Estado. E no município? No município, cadê aqui, ó?
Cadê? Tá lá embaixo. Requisitar intervenção no município é coisa do presidente. Solicitar intervenção do Estado é coisa do órgão especial. Olha só, eu falei disso em aula e vou só te relembrar. Processar e julgar originalmente, ó, a gente tem aqui o órgão especial e o que normalmente vai acontecer? Eles vão tentar enfiar uma pessoa que não tem prerrogativa de foro. Então, assim, eu vou decorar. Pode decorar, tá? Mas eu acho muito difícil que ele te cobre saber detalhadamente essa divisão, quando que vai estar aqui. Ali tem deputado estadual, juiz de direito, membros do Ministério Público Estadual, procurador-geral, daqui a pouco botar deputado federal aqui no meio. Acho muito difícil. Mas as bancas gostam de enfiar, socar um vereador aqui, sabe? Um vereador que não tem prerrogativa de foro. Que, na verdade, é uma coisa que tu, sabendo direito constitucional, tu já acerta. Tu já não confunde. Então, atenção aqui, mas para esse caso deles quererem colocar um vereador aqui no meio, tá? Que mais? Processar e julgar conflitos de jurisdição, conflitos de atribuições, conflito de competência. Então, aqui, ó, conflito, falou conflito. Conflito de jurisdição, conflito de atribuição, conflito de competência, beleza? Então, temos aqui ainda o órgão especial julgando incidente de falsidade e insanidade mental, pedidos de arquivamento de inquéritos e julgar, ó, recursos das decisões do presidente do tribunal, recurso da decisão do Conselho da Magistratura e agravo interno contra o presidente e relator. Ainda recursos das penas impostas pelos órgãos do tribunal, ressalvada a competência do Conselho da Magistratura. Tá? Vai deliberar, vai propor à Assembleia Legislativa várias coisas que tu vai ler com mais calma, hoje de noite ou amanhã de manhã, e aprovar recusa ou desistência do exercício da presidência das câmaras ou dos grupos. Então, a gente viu, quando a gente viu nas aulas, né, sobre o cara ser o presidente de uma câmara ou do grupo, a gente viu que é um mandato obrigatório, lembra? Então, salvo recusa prévia aprovada pelo órgão especial. Então, tá aqui. Ele tem que aprovar aquela recusa que a gente já conversou durante as aulas, beleza? Indicar juiz de direito à promoção por antiguidade e merecimento, tá? Mediante eleição em lista tríplice. Indicar os juízes considerados aptos para promoção por antiguidade. Vai votar o regimento interno e aquela última atribuição bem doidinha, né, que é deliberar sobre a outorga ou perda do uso da medalha de ordem do mérito do judiciário ou do judiciário do Estado do Rio Grande do Sul, por voto de 3/4. É uma fração, uma porção bem diferentona, então é importante lembrar, tá? Já caiu em prova. Agora, vamos falar de órgão especial mais detalhadamente? Então, ó, o órgão especial, ele tem uma composição de 25 membros. São 12 por antiguidade e 12 eleitos. Falamos isso em aula. 5 desses 25 formam o quinto constitucional, tá? Esses 5 estão dentro da antiguidade, esses 5 estão dentro do eleito. Já falamos isso em aula. Não tem que lembrar disso. Tu tem que lembrar que tem 25, desses 25, tem 5 do quinto constitucional. Não é 4 nem 6, é 5. Tem 12 por antiguidade e 12 eleitos. Funcionamento. A regra para funcionamento é no mínimo 15 membros, mas a gente precisa de pelo menos 20 membros presentes para solicitar a intervenção do Estado. Então, assim, a gente tem alguns itens, e esses aqui eu quero que tu decore daí, tá? Nesses aqui tem que ter 20 membros. Solicitar a intervenção do Estado. Processar e julgar ali deputado estadual, juiz estadual, membro do MP, procurador-geral e secretários, ressalvados esses dois, que nos crimes de responsabilidade, PGE e secretários serão julgados pela Assembleia Legislativa. Depois, processar e julgar também o vice-governador. Então, nessas atribuições tem que ter 20 membros para fazer. Representação oferecida pelo procurador-geral para assegurar a observância dos princípios constitucionais.
ação direta de inconstitucionalidade e incidente de inconstitucionalidade. Então, falou de Constituição ali, vai ter que ter 20 membros presentes. Deliberar sobre perda de cargo por maioria absoluta de seus membros, na hipótese prevista lá na Constituição Federal, a aplicação de sanções de advertência e censura, bem como remoção, disponibilidade e aposentadoria do magistrado e ainda demissão do pretor. Beleza, e tá quase finalizando, prometo, juro pra ti. Vou falar do pleno bem rapidinho. O pleno vai eleger o presidente, os vices, o corregedor-geral. O que é o pleno? Pleno são todos os desembargadores, tá? É presidido pelo presidente do tribunal, tá? E a competência é eleger o presidente, o vice e o corregedor-geral. Votação secreta dentre os mais antigos. E ele também integra aquela metade do órgão especial. Lembra que a gente falou que é 12 por antiguidade, 12 por eleição? Essa eleição é feita pelo pleno. Quem elege é o pleno. Funcionamento, no mínimo 2/3 de presença dos cargos providos, contando o presidente. Se não tiver um quórum, a gente vai ter sessão extraordinária, que vai ter ali maioria absoluta dos membros do TJ, tá? Quase terminando, tá? Turmas cíveis e turmas criminais. Presidência da turma cível. Primeiro vice-presidente apenas vota para desempatar ou quando o cômputo do voto for passível de formação de maioria absoluta. Aqui a gente tem a mesma regra para o segundo vice nas turmas criminais, tá? Mesma regra. Para desempatar ou quando o cômputo do voto for passível de formação de maioria absoluta. Para decisão uniformizadora que seja objeto de súmula, ou a presidência vai recair ali sobre o desembargador mais antigo, que votará em todos os casos. Tá? Constituição vai ser constituída ali as câmaras cíveis por integrantes da sua área de especialização, e a quarta turma é limitada a 24 membros, a quinta turma é limitada por 28 membros. Aqui, esquece isso aqui. E a presença mínima de 2/3 no quórum, tá? Mandatos. Lembra que a gente falou sobre as eleições? Então, a regra de mandatos, assim, ó, pegando todas as regras de eleição para cargos ali dentro do tribunal. Regra é 2 anos. 2 anos sem reeleição. A gente sempre viu isso, toda aula era 2 anos sem reeleição, 2 anos vedada a reeleição, 2 anos vedada a reeleição. E a gente tem só 2 exceções. Então, assim, quando a gente tem tão pouca exceção, é bom que tu decore, tá? Então, exceções. Os juízes corregedores vão ter por tempo, tá escrito errado, desculpa. Mandato por tempo indeterminado, limitado a... Eu acho que tá escrito assim na coisa, por isso que apareceu... Eu não escrevi errado. Não escrevi errado, não erro. Errei uma vez quando eu achei que tivesse errado. Volta. Juiz corregedor tem mandato por tempo indeterminado, mas... tempo indeterminado, mas limitado a 4 anos ou ao término do mandato do corregedor geral. E os membros das comissões permanentes vai ser permitida uma reeleição. Então, é o único caso em que pode reeleição são os membros das comissões permanentes. Fechou? Não esquece isso aqui. Composição do Conselho da Magistratura, quem tá lá no Conselho da Magistratura, quem tá? Presidente do tribunal, vice-presidentes, corregedor e 2 eleitos. Presidente, vice-corregedor, 2 eleitos. Presidente, vice-corregedor, 2 eleitos. Se tu me errar essa composição, tu nem te apresenta, tu nem me conta, tá? Se isso cair na tua prova e tu errar, tu nem me conta. Porque inaceitável, tá? Os eleitos são eleitos por quem? Já vimos, pelo órgão especial e preferencialmente dentre os desembargadores que não integrem o órgão especial. Perceberam que a Maria Joaquina tá participando aqui da nossa conversa, né? Então, gente. Fechando aqui, eu espero de verdade que... Quer participar aqui, Maria Joaquina? Eu espero de verdade que as conversas... Eu tentei trazer o máximo de informações possíveis, mas como eu disse no início, o mais importante hoje é o teu estado emocional, é tu estar bem, porque o que vai fazer toda a diferença amanhã
que vai fazer toda a diferença amanhã, é o teu estudo ao longo dos últimos meses. É o teu estudo acumulado. É a tua dedicação. Não é simplesmente o hoje. E se tu olhou tudo isso que eu falei hoje e não lembra de muita coisa e tá... Ai, é que eu fiquei mais ansiosa. Não! É assim mesmo. Tu vai te sentir ansioso, tu vai te sentir ansiosa. Vai ser cansativo e a vontade vai ser mesmo de... Ai, não vou fazer essa prova. Vai fazer sim. E eu só desejo... A única coisa que eu desejo pra ti... Meu Deus, Joaquina tá... Eu devia ter ido lá no curso gravar, porque olha... Que gato que grita. Vou pegar ela aqui pra dar oi pra ti, peraí. Pronto. Queria aparecer, tá aqui. Deseja boa prova pra eles. Não? Por que não? Deseja boa prova pra eles, vai. Boa prova, pessoal. Boa prova pra vocês, pessoal. Amanhã, chega lá. Toca o terror naquela banca. Tá? Tu me acerta essas questões. Depois vem me contar como é que foi, tá bom? Um beijo. Bom descansa hoje, tá? Bom descanso. E a gente se fala depois dessa prova. Vem me contar como é que foi. Se tu acertou todas as questões da minha matéria, tá? Beijão. Tchau, tchau. Bom descanso.